isso mesmo. Por que, né, que na igreja foi estabelecido, né, por costume, por tradição, a visão pré-tribulacionista, porque ela é uma visão oficial, né, na igreja. Irmão Nobre, eu assim, eu procuro ser respeitoso, né, eu aprendi isso desde a infância, né, nunca gostei de menosprezar ou ridicularizar alguém, humilhar jamais o meu semelhante, meu irmão, minha irmã. Mas quando nós somos, por Deus, levantados para falar a verdade de Deus, nós não temos que temer, né, e nem nos preocupar. E eu, irmão Nobre, como servo de Deus, eu sou responsável por aquilo que Deus me dá, que me entrega e que me manda ensinar e falar. E eu tenho que falar francamente e claramente, né, para pelo menos aqueles que estão sendo despertados, porque desde 2019, a igreja que era antes de 2019 e a igreja que é hoje, 2021, não é mais a mesma igreja. Eu posso lhe garantir, lhe dizer 100%, irmão Nobre, muitos dentro das igrejas, dentro das denominações que estavam presos a doutrinas de homens, têm sido despertado nestes últimos dias por Deus, pelo próprio Espírito Santo, por algo que está acontecendo na terra que não é normal e que está confrontando a igreja, o ensinamento da igreja para o tempo do fim. Porque esta pandemia, porque este acontecimento mundial que está ocorrendo na Terra, irmão Nobre, tem despertado milhares, para não dizer milhões, de servos e servas do Senhor para tão somente com um ponto de interrogação na sua consciência, pensar, né, na volta de Jesus Cristo, como pensando assim, mas será que nós estamos entrando na grande tribulação? Será que os selos do Apocalipse estão se abrindo? Será que estamos no toque das trombetas de Deus? Então há uma preocupação sendo gerada dentro da alma de muitos cristãos verdadeiros que anseiam pela volta do Senhor Jesus, para simplesmente indagarem se os seus ensinadores, seus mestres, seus pastores, seus líderes têm realmente lhes ensinado a verdadeira esperança na glória bendita do Senhor nosso Deus. Porque eu tenho que confrontar, e eu tenho, dentro das permissões de Deus, esclarecer para os meus irmãos em Cristo Jesus, ainda que eu seja ridicularizado com esta minha mensagem, que para os servos e servas do Senhor atentarem, para poder abrir os olhos de quem quer que seja, de pelo menos um, seja meia dúzia, seja dezenas dele, para atentar que a doutrina pré-tribulacionista, ela não é bíblica, ela não está dentro das doutrinas, da esperança, da glória bendita de Deus, porque Jesus disse que é necessário que coisas aconteçam antes da sua vinda. Eu não posso deixar, irmão Nobre, os meus irmãos em Cristo Jesus ficarem com seus olhos tampados, esperando algo que não vem da forma que está sendo ensinado. O arrebatamento pré-tribulacionista, ele traz uma falsa esperança dentro da alma e do coração dos fiéis,
esperando algo, irmão Nobre, que há 2000 anos está sendo profetizado, né, na Bíblia Sagrada, que Jesus está voltando e que Jesus vem buscar a sua igreja e que os acontecimentos dos últimos dias que nós estamos vivenciando estão profetizando que o retorno de Jesus está muito próximo. Coisas estarão acontecendo na terra que estarão trazendo espanto no coração dos homens e das mulheres, porque é necessário que aconteça. Os céus serão abalados, pestes, terremotos, pragas no mundo serão ainda maiores antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que alertar a igreja do Senhor Jesus para atentar para os sinais nos céus e na terra, no sol, na lua e nas estrelas, porque Jesus está enviando esses sinais para despertar a sua igreja, para que a igreja não fique esperando um arrebatamento iminente, secreto, a qualquer momento, porque a igreja tem que estar despertada para os eventos apocalípticos que estão diante dos nossos olhos, acontecendo, porque Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo de número 21, quando estas coisas estiverem acontecendo, levantai os vossos olhos, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando o sol escurecer, as estrelas cair, a lua não der mais a sua luz, quando as potências dos céus forem abaladas, quando verem Jerusalém cercadas, quando a abominação da desolação invadir Jerusalém, quando o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele profanar o templo, o santuário, e se assentar e querer ser adorado como Deus, então é necessário que a igreja se desperte, porque estes sinais antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só quero terminar a minha fala, irmão Nobre, dizendo uma coisa, que ainda que, porque eu ouço muito isso em muitos canais no YouTube, dentro das igrejas, irmão Nobre, que não importa se é pré, não importa se é meso, não importa se é pós, se é pré-ira, isso aí não tem importância. O importante é ter fé em Deus e servir o Senhor. E eu venho refutar pastor, essa ideia, desculpa interromper, porque tem sim, tem grande diferença nós sermos ensinados biblicamente e nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, essa ideia, nos preparar para os eventos apocalípticos que estarão sendo derramados sobre a terra, ainda com a igreja aqui, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de que o que importa é ter fé em Jesus, isso é um ensino de uma fé muito frágil. É ensinar para um cristão de que ele não precisa aprender a Bíblia, ele não precisa ter doutrinas e regras de fé, ele não precisa saber como é que ele convive com os da sua casa, com os de fora, com os descrentes, como ele deve agir, como ele deve fazer, o que ele deve esperar. Então, essa ideia de que basta ter fé em Deus, é por isso que nós temos uma igreja fraca. Basta ter fé em Deus, sabe? Fé, qualquer um tem fé em qualquer coisa. Então, ter fé em Deus é importante, eu diria, é o início, é o ponto de partida de todo cristão, mas a gente não pode parar por aí. Quando eu estava conversando com o senhor, pastor, eu estava mostrando ali as músicas, né? Quando eu for colocar alguma imagem relativa lá ao mundo árabe, as músicas que não têm direitos autorais e que são músicas
que são bonitas, principalmente para eles, né, que estão dentro desse contexto, dentro dessa realidade. Então, assim, não pense, e eu vou repetir aqui para vocês, esqueçam essa ideia de que só crente tem fé, que a fé do crente é maior do que a fé das outras pessoas. Não, vocês estão olhando para o Brasil, vocês estão comparando a sua fé, talvez com seu vizinho, que é um católico, que vai na missa uma vez por ano. Você não está comparando a sua fé com a pessoa islâmica que ora 5 vezes pontualmente ao dia, que passa todos os anos um mês inteiro em jejum, todos os anos, e são todas as pessoas. Qual é a igreja que passa um mês inteiro em jejum? Todo mundo. Não existe isso. Pode ser que alguém faça, uma igreja ou outra, alguns irmãos, mas lá não é assim, não é algum crente que escolhe jejuar. Alguns jejuam, outros não. Não, são todos, eles todos, do rico, o pobre, entendeu? Aquela pessoa que tem alguma doença, aquela que tem muita saúde, o alto, o baixo, o magro, homem, mulher, não importa. Todos participam e fazem isso. Então, assim, essa ideia de que o que importa é a gente ter fé em Jesus, isso é suficiente. Olha, talvez isso seja suficiente a um nível pessoal. Mesmo assim, você vai estar correndo grande perigo, porque a Bíblia diz que o povo é destruído, né? O meu povo, não é qualquer povo, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, é importante, se não como indivíduo, eu até diria, mas principalmente como igreja, que nós busquemos o conhecimento, tá? Ele é muito importante. E nós, como igreja, e aí algumas pessoas dizem assim, nobre, olha só, observe aqui. Nobre, mas eu, como crente, o que me importa saber se Jesus vai vir depois da tribulação, e se ele vier depois eu vou ser salvo? O que isso vai mudar a sua vida? Olha a mentalidade das pessoas, uma mentalidade individualista, que só olha para si. É justamente neste momento que nós, como igreja, teremos que estar mais preparados, mais ativos, pregando mais o evangelho, pregando mais as boas novas, o arrependimento. Mas não importa, né? Na mentalidade de algumas pessoas, não importa saber disso. Para que eu quero saber disso? Né? Tipo assim, eu estou dentro, estou nem aí. É igual aquela música, né? Acha que está salvo, então pronto, estou dentro, estou nem aí. E não é assim, meus irmãos. Então, a Bíblia, ela é muito clara, e eu tenho total respeito aos irmãos pré-tribulacionistas, que isso fique muito claro. Eu respeito, mas assim, eu realmente, isso é minha opinião, tá? Eu não vejo base bíblica profunda nisso aí. Tem alguns textos, um ali, outro acolá, textos isolados, que talvez, né? Talvez dê a entender isso, mas de uma forma geral... Dá uma atenção no comentário do nosso irmão José Edson. Pois é, eu já até respondi aqui, ele disse assim, a igreja tem de sofrer então? A minha resposta foi o seguinte, os apóstolos sofreram. Será que você, irmão José Edson, eu não te conheço, se acha mais merecedor do que os apóstolos para não sofrer? Se você se acha mais merecedor do que os apóstolos, com certeza o irmão deve ser arrebatado antes, né? Talvez seja isso. Mas eles sofreram, eles foram mortos tem palavra que eu não posso nem dizer aqui no YouTube, mas foi coisas horripilantes. O que mais eu tenho ouvido nos YouTubes, irmão Nobre, como que... Está me ouvindo? Estou. Como que Cristo iria permitir meu Deus, a sua noiva, a sua igreja, sofrer, passar, que nem o nosso amigo aí, um outro amigo, diz assim, comer o pão que o diabo amassou, isso, passar pela tribulação, enfrentar o anticristo. Como é que o noivo ia permitir a sua noiva de passar e ser perseguida e morta na grande tribulação? Como é que Cristo poderia fazer uma coisa dessa?
Irmão Nobre, olha, nunca houve em toda a história, né, da Bíblia um povo tão distante do verdadeiro Deus, tão longe das verdadeiras doutrinas, tão contaminado com o mundo, com o pecado. O pecado nunca teve tanta força dentro da igreja como nos dias que nós estamos vivendo. Tanto pecado, mentira, engano, adultério, fornicação, falsidade, todo tipo de iniquidade está alastrada, está sufocando, fermentado dentro da igreja. A igreja de hoje, do século XXI, é uma igreja morna, é comparada à igreja de Laodiceia, não é fria e nem quente, é morna. Como que Cristo iria arrebatar uma igreja da maneira que ela se encontra nos dias de hoje? Então, sim, a igreja passará pela grande tribulação, não para ser julgada ou para ser pisada, mas para ser purificada, santificada. Alguém ainda vai falar, mas não é o sangue de Jesus que purifica? E aí eu pergunto, e você vai querer subir do jeito que você está? Você acha que Cristo quer uma igreja manchada, rasgada, contaminada, adulterada, e me perdoe a expressão, uma igreja, né, que se contaminou com o mundo de tal maneira que Cristo precisa lavar ela nas águas, né? Olha o que fez eu lembrar o texto de Apocalipse capítulo 2, que o dragão, quando viu que a mulher fugiu para o deserto, ele lançou, né, rios de águas para tentar puxar a mulher de volta, né? Então Jesus vai permitir, não é que Jesus vai permitir, é porque está envolvido com a doutrina do Senhor. A igreja passará, muitos perecerão, muitos serão mortos, outros fugirão, outros serão guardados, mas todos os santos de Deus serão salvos, quer mortos, quer vivos, eles serão arrebatados, transformados, ressuscitados e reinaremos com Cristo não só 1000 anos, mas por toda a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem até um